Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube da Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. Hoje trago ao canal do YouTube uma questão relativa a finanças empresariais. Aliás, várias questões. Vamos falar sobre como se calcula a rendibilidade do capital investido numa empresa e qual um método que também se usa para avaliar se a empresa está a criar ou a destruir valor. Trata-se do EVA, o valor económico agregado, ou como se diz em inglês, o Economic Value Added. Uma empresa que nós vamos analisar, ela apresenta o seguinte capital investido. Antes de tudo, temos que, efetivamente, aferir sobre qual o capital investido na empresa. Uma determinada empresa, no período N, apresenta-nos as seguintes fontes ou origens do seu financiamento. A empresa financia-se através de capital próprio, ou seja, o capital investido pelos acionistas, pelos sócios, o próprio conjunto de capitais adquiridos pelos lucros que vão sendo retidos e reservas na empresa, totaliza 12 milhões e 900 mil euros de capital próprio. Esta é uma fonte de financiamento da empresa. A empresa recorre igualmente, como fonte de financiamento dos seus ativos, ao passivo oneroso. O passivo oneroso é aquele passivo que tem um custo para a empresa. Claro, o custo são os juros, nomeadamente os empréstimos à banca, aos quais a empresa recorre, obviamente tem uma contrapartida que são os juros. Portanto, há um custo inerente à dívida. O passivo oneroso da empresa está subdividido no não corrente, ou seja, aquela dívida que é exigível para além de 12 meses, e o passivo corrente, aquela dívida cuja exigibilidade vai ocorrer ao longo dos próximos 12 meses. São 6 milhões de euros de passivo oneroso e se somarmos ao capital próprio de 12 milhões e 900 mil euros, o passivo oneroso de 6 milhões de euros, temos um capital próprio mais um passivo oneroso de 18 milhões e 900 mil euros. Considera-se ser o capital investido na empresa, ou o invested capital, a soma da dívida onerosa mais o capital próprio. E se a estas duas grandezas subtrairmos o caixa que a empresa dispõe e seus equivalentes, vamos efetivamente obter aqui o chamado capital investido. Dívida mais capital próprio menos caixa e equivalentes de caixa. Ou seja, 18 milhões e 900 mil euros menos 200 mil euros de caixa equivalentes prefaz 18 milhões e 700 mil euros, que é o capital investido, ou que foi o capital investido nesta empresa no período N. Bom, calcular um indicador de rendibilidade, e nós queremos calcular a rendibilidade do capital investido, traduz-se em relacionar um determinado resultado que a empresa obteve com este mesmo capital investido. E assim aferir sobre a rendibilidade do mesmo. O resultado que nós vamos considerar para determinar a rendibilidade do capital investido é aquilo a que se denomina pelo resultado operacional líquido de impostos. Então, esta empresa teve no ano N, nós vamos fazer aqui uma análise para o ano N, um determinado ano N, a empresa obteve um EBIT, que é o resultado operacional,
ou o resultado antes dos juros e dos impostos de 1.706.600. Se a este EBIT considerarmos a denominada alíquota tributária, ou seja, o impacto que o imposto terá sobre o resultado operacional, faremos o EBIT vezes 1 menos a taxa efetiva de imposto da empresa. Esta empresa teve uma taxa efetiva de imposto de 34% e se ao EBIT multiplicarmos por 1 menos 0,34, vamos ter o resultado operacional líquido de impostos, o que prefaz 1.126.356. Este resultado contabilístico é denominado pelo NOPAT, ou o Net Operating Profit After Taxes, ou seja, é um resultado operacional líquido de impostos. É este resultado operacional que vamos considerar na fórmula do ou da rendibilidade do capital investido. Fazendo o seguinte cálculo, dividindo o resultado operacional líquido de imposto, que já vimos que tem a terminologia de NOPAT, pelo capital investido da empresa. Vejamos então qual é o resultado operacional líquido de imposto. Nós já vimos, são 1.126.356 e os capitais investidos de 18.700.000 euros. E assim determinamos aquilo a que se denomina pela rendibilidade do capital investido. 6,02%. Dividindo então o NOPAT pelo capital investido, temos 6,02%. Resulta numa percentagem de retorno gerada pela empresa com o uso do seu capital investido. Este rácio da rendibilidade do capital investido, ele tem de ser comparado com o custo total do capital da empresa. E para verificarmos se de facto estamos a ser capazes de criar ou de destruir valor. Então, é muito importante agora determinarmos qual é o custo médio ponderado do capital desta empresa. As fontes de financiamento da empresa, como nós acabamos de referir, são o recurso ao capital próprio e ao passivo oneroso. Estas duas fontes, elas têm um custo para a empresa. Não é difícil concluir que a dívida onerosa, o recurso, por exemplo, a empréstimos, acarreta um custo para a empresa. As taxas de juro que nós vamos suportar na negociação com a banca, efetivamente traduz-se no custo da dívida. O custo do capital próprio é um custo implícito, ele existe efetivamente e tem que ser calculado, é um custo de oportunidade, ou seja, é aquela rendibilidade mínima que o acionista ou o sócio exige à empresa, efetivamente para poder investir na empresa, ele vai exigir uma rendibilidade mínima. Tivemos de calcular o custo do capital próprio desta empresa e o custo da dívida da empresa. Bom, relativamente ao custo da dívida, para esta empresa o custo do capital alheio cifra-se em 4,9%. O custo da dívida, ou seja, o financiamento da empresa em termos de taxa de juro durante o período N, em média terá sido de 4,90%.
Já o custo do capital próprio, recorremos a uma metodologia para fazer o seu cálculo, chama-se essa metodologia, esse método, o CAPM, que nós nos cursos de gestão financeira e de finanças empresariais e de análise económica ou financeira de empresas na Certfarm ensinamos a calcular, tanto para as grandes empresas como, em especial, para as pequenas e médias empresas, em que o modelo tem um conjunto de determinados ajustamentos para que possa ser possível aplicar o CAPM no cálculo do custo do capital próprio de uma pequena média empresa. E relativamente a esta empresa, nós chegamos a 13,9% de custo do capital próprio. Ora, tendo o custo do capital alheio e o custo do capital próprio, fazemos o cálculo da média para termos o custo médio ponderado do capital. Para isso é necessário saber qual a proporção que a dívida tem em relação ao total das fontes de financiamento, dívida mais capital próprio, e tem a proporção de 31,75%, e a proporção que o próprio capital próprio tem nesta empresa em relação às duas fontes, dívida mais capital próprio. E a proporção é de 68,25%. A empresa financia-se 31,75% recorrendo a dívida e 68,25% recorrendo a capitais próprios. Obviamente, o somatório das duas fontes prefaz 100%. Calcular o custo médio ponderado do capital próprio, calcular o custo médio ponderado do capital, uma vez que são duas fontes de capital, capital próprio e capital alheio, traduz-se em usar aqui os elementos que acabo agora de identificar, utilizando a seguinte fórmula. O custo médio ponderado do capital é a proporção que o capital tem junto das duas fontes vezes o custo do capital próprio, mais a proporção que a dívida tem junto das duas fontes de financiamento, capital próprio mais dívida, vezes o custo dessa dívida. E o custo dessa dívida, fazemos aqui a aplicação de uma alíquota tributária, ou seja, multiplicamos por 1 menos a taxa efetiva de imposto, para que se aplique aqui o efeito fiscal sobre o custo da dívida. Isto porquê? Porque os juros que a empresa suporta, eles são fiscalmente aceitos, deduzem no âmbito do apuramento dos resultados da empresa e, portanto, teremos efetivamente que aplicar aqui o efeito fiscal que essa mesma aceitação pela via fiscal dos gastos de financiamento se traduz e, consequentemente, fazemos ali a respectiva correção do custo da dívida, multiplicando aqui por 1 menos a taxa efetiva do imposto da empresa. Ora, a aplicação de toda esta fórmula gerou um custo médio ponderado do capital de 11,04%. Ou seja, em média, o recurso à dívida e o recurso aos capitais próprios como fontes de financiamento desta empresa acarreta um custo de 11,04% para a empresa. O custo médio ponderado do capital, também denominado WACC, ou seja, em inglês, Weighted Average Cost of Capital, 11,04%. Ora, já temos aqui a possibilidade de concluirmos que esta empresa está a destruir valor. Ora, se a empresa tem um custo médio ponderado do capital das fontes de financiamento de 11,04 e consegue obter somente uma rendibilidade sobre o capital investido, ou um retorno sobre o capital investido, no início chamamos-lhe, e muito bem, rendibilidade do capital investido, de 6,02%, isto é, efetivamente,
significa destruição de valor. Seria necessário que a rendibilidade do capital investido fosse maior que o custo médio ponderado do capital para que esta empresa efetivamente estivesse a criar valor. E estando a falar em criação de valor, vamos agora determinar uma medida muito usada que é o EVA, o Economic Value Added, ou o valor económico agregado. Como é que se calcula o EVA da empresa? Bom, através de uma diferença. É que esta empresa gerou um determinado resultado operacional líquido de imposto e esta empresa teve, efetivamente, um capital investido. E esse capital investido teve um custo. Se nós, ao resultado operacional líquido de imposto da empresa, subtrairmos o custo do capital investido na empresa, vamos obter o EVA. Se o EVA for positivo, é porque o resultado operacional líquido de imposto foi superior ao custo do capital investido. Então, a empresa, efetivamente, foi capaz de criar valor. No entanto, se o EVA for negativo, a empresa destruiu o valor. Isso acontece quando o resultado operacional líquido de imposto é inferior ao custo dos capitais investidos na empresa. Isto é, efetivamente, sinónimo de destruição de valor. O que é que aconteceu com esta empresa? Bom, está-se mesmo a ver, não é? Depois de nós termos verificado que o custo médio ponderado do capital é superior à rendibilidade do capital investido, há aqui um spread negativo. O spread negativo pode ser determinado pela diferença entre a rendibilidade do capital investido e o custo médio ponderado do capital. Isto vai traduzir também destruição de valor e vamos efetivamente determinar o EVA da empresa, que é calculado da seguinte forma. Nós efetivamente já calculamos ou sabemos qual é o EBIT da empresa, estava na folha de cálculo, 1.706.600. Esta empresa tem uma taxa efetiva de IRC de 34%. Na demonstração dos resultados, nós podemos dividir o IRC da empresa pelo resultado antes de impostos e temos a taxa efetiva daquela empresa. Se ao EBIT da empresa aplicarmos esta alíquota tributária, temos o resultado operacional da empresa líquido de imposto. Ou seja, o impacto que o imposto tem sobre o EBIT da empresa. O EBIT vezes 1 menos a taxa prefaz 1.126.356. Este valor também é o denominado NOPAT. NOPAT significa, conforme eu já disse, o Net Operating Profit After Taxes. Nada mais é que o resultado operacional líquido de imposto. Ora, 1.126.356 foi este o resultado, que eu agora vou ter de comparar com o custo do capital investido. Nós vimos ao bocado que o capital investido nesta empresa é constituído pelo capital próprio de 12.900.000 euros, pela dívida onerosa de 6 milhões de euros e subtraímos a esses dois montantes o caixa que a empresa possui, obtendo assim o denominado capital investido de 18.700.000 euros. Nós sabemos que o custo médio ponderado das fontes de capital desta empresa é de 11,04%, já vimos como se calcula, e o EVA nada mais é que a diferença entre o tal NOPAT, o resultado operacional líquido de imposto, e o custo do capital investido, que é o capital investido na empresa vezes o custo médio ponderado do capital. E veja-se que o EVA é negativo.
é inferior a zero. Esta empresa efetivamente está a destruir valor. Esta foi a forma de calcular o EVA pela via do lucro operacional. O cálculo do EVA pela via do lucro operacional, acabamos agora de ver, é o resultado operacional líquido de imposto menos o custo do capital investido. E o custo do capital investido nada mais é do que o valor do capital investido vezes o custo médio ponderado do capital. Esta empresa tem um custo do capital investido de 2.065.014,29, quando o seu resultado operacional líquido de imposto foi tão somente de 1.126.356. Não teve resultados operacionais líquidos de impostos suficientes para o seu custo do capital investido e, consequentemente, apresenta um EVA negativo. Isto, o cálculo do EVA pela ótica do lucro operacional, utilizando o lucro operacional. Pode-se também calcular o EVA através do spread da empresa. Ou seja, tendo em consideração que o retorno sobre o capital investido, ou a rendibilidade do capital investido, como eu lhe chamei no início, chamei-lhe a rendibilidade do capital investido, foi de 6,02%, e comparando com o custo médio ponderado do capital desta empresa, temos ali um spread negativo, 6,02%, menos 11,04%, menos 5,02%. Se nós multiplicarmos o capital investido nesta empresa, 18.700.000 euros, por este spread negativo, obtemos igualmente o EVA da empresa, que se cifra, como já vimos, em 938.658,29. Portanto, o EVA calculado pelo lucro operacional, o EVA calculado pelo spread da empresa. Agora, efetivamente esta empresa está a destruir valor, uma vez que tem um EVA negativo. O EVA negativo, a comparação entre a rendibilidade do capital investido de 6,02 com o custo do capital da empresa de 11,04, um custo superior à rendibilidade. E outro sinal que esta empresa apresenta para de destruição de valor é o seguinte: ao calcularmos um outro indicador de rendibilidade, ou seja, a própria rendibilidade do capital próprio da empresa. Como é que se calcula a rendibilidade do capital próprio de uma empresa? Dividindo o resultado líquido pelo capital próprio. Ora, se dividir o resultado líquido desta empresa pelo capital próprio, o resultado líquido desta empresa aqui é de 512.000 euros. Dividindo este valor pelo capital próprio da empresa, obtemos uma rendibilidade que se cifra em 4,44%. Esta é a rendibilidade do capital próprio, diz-se em inglês Return on Equity. E 4,44% terá de ser comparado com o custo do capital próprio. E qual é o custo do capital próprio? Já vimos que nesta empresa o custo do capital próprio é de 13,90. Ou seja, uma empresa que nos apresenta um custo de capital próprio de 11,04%, quando obtém uma rendibilidade do mesmo de apenas 4,44%, efetivamente estamos também aqui a chegar à mesma conclusão de destruição de valor. A rendibilidade do capital investido é inferior ao custo médio do capital, já vimos, e a rendibilidade do capital próprio é também inferior ao próprio custo do capital próprio.
Então temos aqui dois sinais de destruição de valor. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.